Aqui estamos para continuar o estudo do livro O Perispírito e Suas Modulações, de Luiz Gonzaga Pinheiro. Hoje vamos ver o capítulo 42, Deformação Perispiritual pela Viciação Mental. Dedicadas ao exercício contínuo de tantas ações desarmoniosas, afeitas a tantas inconveniências e inconsequências, comumente durante longas décadas, essas entidades terminam por viciar não apenas a própria mente, como ainda as próprias essências ou matérias sutis e maleáveis do perispírito, o qual se deforma ante os choques, por assim dizer, magnéticos das vibrações emitidas para o lamentável feito. Se afeiam ante o domínio mental de tantas caratonhas e desfiguração de forma ideal, perispirítica, imaginada pela criação, mal intencionadas e avessas ao bem, tanto se fazem de feias e desagradáveis, deformando voluntariamente o perispírito, não só no intuito de infelicitarem o próximo, mistificando-o até a obsessão, através do pavor e da alucinação, que infundem que, depois, quando percebem a conveniência de se deterem, porque prejudicam a si próprias, já não conseguem forças para se refazerem e voltarem ao natural. Esse texto está em Devassando o Invisível, de Ivone Pereira, no capítulo 5º. Vamos agora ao texto do livro propriamente. Deformação perispiritual pela viciação mental. Em reunião mediúnica, com o objetivo voltado para a pesquisa sobre deformações perispirituais, os espíritos promoveram o desdobramento de uma das médiuns, para que ela pudesse averiguar e descrever pequena falange de deformados por viciação mental, com repercussões em seus corpos perispirituais. Os espíritos observados podiam ser classificados como mistificadores obsessores ou simplesmente levianos, por ainda não haviam conquistado o senso moral adequado e nenhum resquício de fraternidade que lhes guiassem as atitudes, posto que viviam a onerar seus irmãos encarnados e desencarnados com que eles estabelecessem algum grau de sintonia. Os distúrbios causados por esses espíritos, a quem lhes fosse simpático, iam desde a simples sensação de medo até a loucura completa, motivada pela observação constante de suas deformações, resultando daí mal-estar crescente e sufocante. Muitos que lhes sofriam a incômoda presença, nenhum prejuízo lhes haviam causado, sendo motivo da pressão que suportavam a simples simpatia que demonstravam em absorvê-los, filha do descuido e da imprevidência. Como existem invigilantes, tanto entre encarnados como em meio aos desencarnados, formando legiões que se apresentam surdas ao conselho da vigilância e da oração, existem também aqueles que lhes aproveitam o relaxamento para estabelecer intercâmbio que, em última análise, constitui-se em aula prática ministrada pela dor, utilizada como processo pedagógico na aquisição da lucidez espiritual. Eis como a médium descreve o que observa. Estou vendo pequenos seres, como se fossem anões, cada um deles portando diferentes tipos de anomalias, umas engraçadas, outras estranhas. Os instrutores explicam que todas as deformações a que assisto foram provocadas por inúmeras brincadeiras maldosas e leviandades que os mesmos são hábeis em ministrar a quem lhes sintonize. Como vocês sabem, diz o instrutor, o perispírito é extremamente sensível aos comandos mentais. Esses irmãos, pela continuada imitação de pobres aleijados de quem zombam, pelas caretas que fazem para assustar ou se divertirem, pela tendência em se fazerem notar pelo que apresentam de bizarro ou grotesco e pela irresponsabilidade generalizada
com que tratam a vida, terminaram por viciar a mente e, por via de consequência, a forma perispiritual que lhes obedece à regência. Essa forma atual que cada um apresenta é a mesma que foi plasmada para prejudicar seus irmãos e que agora, só através de longo curso de educação mental e cirurgias reparadoras, conseguirão modificá-la. Os espíritos não recomendam manter um padrão vibratório elevado, pois os irmãos que estamos observando são hábeis em sugestionar as pessoas. Eles apresentam formas muito engraçadas, alguns com as pernas enormes e muito finas, de corpo volumoso, outros, ao contrário, apresentam pernas muito grossas, corpo muito fino. Há os que se encontram totalmente deformados e já perderam a forma humana. Estamos em uma espécie de galpão, e ao meu lado, 2 instrutores me orientam nas observações. Concentro minha atenção em um grupo de braços curtos, como aqueles deformados que sofreram o efeito da talidomida. Interessante é que esses braços saem da barriga. Um dos instrutores pede que apure mais a visão na observação a que me atenho. Coloca a mão em minha vista e percebo como se ocorresse uma ampliação do poder visual. Percebo a figura de um rapaz, muito bonito e de corpo normal. Essa figura aparece como que em tela cinematográfica e é uma imagem retirada da mente desse espírito. É a imagem do seu perispírito antes da deformação? Sim, observo que ele, quando encarnado, maltratava muito as pessoas. Fazia brincadeiras maldosas, criava cenas como se fosse deformado, imitava os paralíticos em gozação descaridosa, no que recebia petardos mentais destes, em que as pragas silenciosas, mais altamente nocivas, solicitavam para ele, e o infeliz gozador, uma deformação semelhante. Vejam, meus amigos, o poder do pensamento. Nós temos aqui no canal o livro, lido, audiolivro, que fala sobre o poder do pensamento. Recomendo a leitura. Seguindo, quando esse rapaz desencarnou, continuou o mesmo crítico, leviano, maldoso, zombador das mazelas alheias, sobre as quais lançava o seu material de combustão, abrindo chagas protescentes. De tanto mentalizar e imitar, terminou por entortar uma perna, após esforçar-se por aprimorar a imitação de um capenga. A mentalização forçou sua perna a apresentar o defeito que não mais lhe obedeceu o retorno. Quanto mais tentava modificar o seu estado, no esforço de retomar a normalidade, mais deformava o perispírito, pois a cada modelagem novos defeitos se seguiam, devido a sua mente agora portar o pavor das deformações que se sucediam. Explica o instrutor que, nesse caso, somente cirurgias reparadoras e educação mental poderão resolver tal dilema. Eles são levados a escolas para tratamento semelhante à fisioterapia, onde exercitam o perispírito. É realmente como uma fisioterapia. Observa alguns aparelhos, onde alguns deles fazem exercícios nas pernas, nos braços, mas isso não é o suficiente, dizem. Além desse tratamento aqui ministrado, seguem-se aulas de educação corporal e mental. Alguns, mais conscientes do seu caso, conseguem modificar partes do perispírito, mas outros necessitam de cirurgia reparadora. Observa um jovem que possui parte do pulso presa ao ombro, como se estivesse colada. O seu braço é anormal, mas ele não consegue esticá-lo. Eu digo, o seu braço é normal, mas ele não consegue esticá-lo. Nesse caso específico, dizem os técnicos, será necessária uma cirurgia para que ele sinta o desmembramento através da incisão ministrada, levada a efeito através de um bisturi. Isso no plano espiritual, meus amigos. Pedem para que você escreva no final deste capítulo que todo aquele que faz mal é escravo do mal que faz, sendo impossível libertar-se de tal escravidão sem antes percorrer os difíceis túneis do sofrimento que liberta ou do amor que redime para a vida imortal. Meus amigos,
Tudo isso é ensinamento para nós todos. Mesmo na vida aqui encarnado, já podemos ir educando a nossa mente para fazer o bem para nós mesmos e para todos aqueles que estão ao nosso redor. Aguardo a opinião de vocês sobre tudo isso que estamos estudando. Para tal, deixo aqui meu e-mail. Podem também escrever aqui mesmo na área de comentários do YouTube. Um abraço a todos e até breve.